de desinstrução. Risca o rascunho, apaga o padrão, toma proveito. Tens a caneta na mão. Como é que é, malta? Já foi o micro. Já foi, eu nunca sou boa com o micro. Mas esta emoção de estarmos no 4º episódio. Isto é mesmo estranho, porque parece que passa bem rápido entre as gravações, porque depois está sempre coisa a sair no meio, mas é mesmo bom voltar aqui. É mesmo bom, nós estamos a adorar fazer isto. Também tem sido mesmo bom o feedback que temos recebido, não é? As pessoas... Sim, e obrigada por isso, não é? Obrigada por isso. Eu tenho sentido muita felicidade quando me devolvem de que percebem a nossa dinâmica e o quanto corre bem e o quanto é natural. As pessoas já tinham percebido que nós gostávamos com naturalidade uma da outra, não é? É verdade. Sim. Nós nunca mentimos que não éramos só colegas de trabalho. Isto foi construindo uma amizade. Mas é mesmo bom quando as pessoas me devolvem isso, de que percebem a nossa compatibilidade e que isso faz todo o podcast em si correr muito mais harmonioso. Eu fico muito feliz por isso. Verdade. E obrigada também por nos darem esse feedback e até recebo feedback de pessoas que eu nunca achei que eram um tipo de pessoa de ouvir/ver podcast. Por isso, obrigada até por nos darem essa oportunidade de verem. Podemos fazer um pedido às pessoas que nos ouvem e gostam muito, estão a gostar muito. Pá, mandem isto para algum amigo ou alguma amiga que conheçam. Para nos ajudarem neste crescimentozinho, porque acho que também trazemos mensagens que ajudam a desconstruir e para nós deste lado é bom, claro, e para as pessoas do outro lado também. Sim, também vamos aqui dizendo algumas coisas que são assim úteis aqui pelo meio, não é? Promovam-nos, ajudem-nos a crescer. Ajudem-nos, exatamente. Ótimo. Boa. E o que é que te amas para a emenda 2? É sim, para a emenda 2 temos aqui uma mixórdia, não é? Ainda que tínhamos sempre aqui algum tema mais global, pegando aqui até no que falámos no nosso último episódio, não é? Que falámos aqui sobre as vossas perguntas. O episódio foi aqui muito feito com base na ajuda da malta. E então, para hoje, nós queremos dar alguma continuidade a coisas que não conseguimos responder. E então o tema de hoje é ansiedade sobre o futuro, não é? Que é uma coisa que nós vemos tanto e ficou por responder no episódio passado, então achámos que faria todo o sentido, não é? Ainda abrimos umas caixinhas novas nos nossos Instagrams, se não seguem deviam seguir para poderem participar, e é isto, não é? É isso, e também acho que faz muito parte daquilo que é o nosso manual de desinstrução. Falar sobre esta questão da ansiedade quanto ao futuro e esta imprevisibilidade que nos acompanha agora na vida adulta, que é quando nós ganhamos muito mais consciência e temos muito mais vontade de controlar as coisas e percebemos que nada é assim tão controlável quanto aquilo que nós gostaríamos, e acho que também é um tópico que encaixa muito no manual de desinstrução de qualquer pessoa, que é um tópico universal, que é como lidar com esta ansiedade futura. O que é isto, esta ansiedade futura? Porque é que a sentimos? Em que é que temos a ansiedade relativamente ao futuro? Tal como dizias, nós abrimos esta caixinha de perguntas e houve malta que foi partilhando aqui algumas coisas, mas também explicar um bocadinho isto. Nós temos, é algo que nos, é impressionante para nós. Estás a aquecer ainda? Estás a aquecer? Mas é algo que nos vai surgir também muita tensão, precisamente quando trabalhamos estas questões relacionadas com o desenvolvimento pessoal das pessoas, e nós também a sentimos, esta ansiedade quanto ao futuro, não é? E de sentirmos que é algo tão universal também a estes manuais de desinstrução, achamos que tem de ser um capítulo que temos de falar neste manual e que precisa de algumas páginas para falarmos sobre ele. Sim, eu até sinto que é o tipo de tema que não há tempo nunca que chegue para nós podermos abordar estas questões aprofundadamente, porque são camadas e camadas e camadas. Não sei por onde queres começar, queres se calhar, porque antes cá de falarmos da parte da ansiedade, nós fizemos uma questão que era o que é que as pessoas que nos seguem sentiam, pensavam quando liam a palavra futuro, que é uma palavra que para alguns de nós é muito pesada. E se calhar não sei se queres partilhar as respostas que fomos recebendo. Posso eu partilhar? Também tenho aqui as minhas. Desculpem, mas isto está mesmo aqui à mãozinha. Olha, eu recebi respostas como: futuro para mim é equivalente a incerteza, ansiedade, medo, incerteza outra vez, família, trabalho, curiosidade, desconfiança. Ok. Aqui do meu lado recebi palavras também muito semelhantes às que tu disseste, seja o medo, a incerteza, possibilidades, esperança e medo,
a incerteza e a insegurança, onde viver, mudanças de carreira, relações, família e também felicidade. Ou seja, dá para ver aqui que, se calhar, em termos percentuais, grande parte destas palavras que surgem são coisas que podem ser, a uma primeira vista, negativas ou experienciadas de forma desagradável, mas também há aqui pessoas que trazem coisas diferentes, não é? Como a felicidade, o entusiasmo. Ou seja, é uma palavra que traz aqui conotações diferentes. Claro, e também isto depende muito das fases, da fase em que tu estás, não é? E o que é que estás a viver, e tal como tu dizias há bocadinho, isto tem várias camadas. O futuro significa coisas diferentes para cada um de nós, dependendo da fase de vida em que estamos, mas a verdade é que, tendencialmente, quando pensamos em futuro, pensamos muito numa coisa de, por mais que possamos prever, há sempre um quê de incerteza que nós nunca vamos conseguir controlar. E eu acho que é aqui que depois entra este lado do e agora? Como estar no presente, que é a única coisa que tu tens garantida, e não estar logo a equacionar, porque temos muito esta dificuldade de viver o hoje, porque tudo o que tu fazes hoje é para colheres no futuro, tendencialmente. Tu vais ao ginásio porque esperas no futuro retirar alguma coisa dessa consistência. Tu trabalhas muito no teu dia-a-dia porque queres no futuro atingir alguma coisa, ou seja, tendencialmente o futuro é uma palavra muito impactante na nossa vida, porque tudo o que tu fazes neste presente também tem que ter responsabilidade no futuro, mas nada te garante que vai ser assim tão linear. Sim, precisamente, e acho interessante estares a falar disto, porque eu acho que o futuro é inevitável, de certa forma, não é? E acho que, em certa medida, é bom que uma pessoa planeie, que olhe para ele com curiosidade, com algum planeamento, mas depois eu acho que o grande problema que vivemos, e acho que aquilo que também tanto alimenta esta ansiedade do futuro, é estarmos cronicamente lá, ou até em dois pontos, ou seja, pessoas que estão muito no passado, mas que também vivem muito no futuro, e depois meio que esquecemos o momento presente e não aproveitamos, que é isso, está tudo bem nós termos um objetivo, sei lá, vamos pegar um exemplo do ginásio, ok, eu estou no ginásio, eu quero atingir este objetivo no futuro, mas nós estamos a aproveitar o processo, estamos no momento presente, sei lá, conectados com o que estamos a fazer, estamos a cada treino, por exemplo, a aproveitar o nosso avanço, a nossa progressão, ou já estamos a pensar, ok, eu estou a fazer bem, mas tenho de fazer mais. Eu acho que mora aqui também muito isso, que é nós estamos a viver o presente, mas estamos desligados, sempre a pensar no amanhã e na próxima semana e no próximo mês, para algumas pessoas nos próximos 5 anos. E nós percebemos de onde é que isto vem, mas depois é quase como se desligássemos o botão do sentir. Ou seja, se eu estiver sempre a pensar no que vai acontecer no futuro, eu não estou a aproveitar o que acontece no agora. E obviamente nós conseguimos também perceber que há coisas que são importantes nós aproveitarmos e bebermos e sentirmos. Só que também sabemos que há muita coisa desagradável no presente, não é? Há muitas coisas aqui que não são assim tão interessantes de nos confrontarmos, de experienciarmos, de vivermos, e às vezes acaba por ser algum espaço de fuga, estarmos sempre a pensar no que é que vem amanhã e no que é que podemos acautelar. É um bocado aquele síndrome do piloto automático. Sim. Tu estás a sentir ou estás só a corresponder? A vida está a acontecer onde ficamos nós. Exatamente. Também tem muito a ver com aquilo que é o nosso lema enquanto projeto, e que vai muito ao encontro daquilo que estavas a dizer, que é o estarmos a ter, e eu acho que há uma exigência gigante atualmente para todos. Acho que há uma exigência face àquilo que é, tens várias ramificações do que é esta exigência atual, tens esta questão da situação económica, da procura de habitação, tens a situação do aumento do combustível que neste momento está a surgir, tens a questão da imprevisibilidade no que toca ao teu trabalho, tens uma outra questão que eu vejo depois muito isto a chegar, que é esta questão da tua comparação constante, que temos muito acesso hoje em dia nas redes sociais a muita coisa, e esta comparação constante que te cria toda uma série de expectativas quanto a um futuro que tu queres atingir, mas que nada te garante que tu vais conseguir atingir, para cumprires algo que tu idealizas, porque estás muito a trabalhar sobre um modelo daquilo que é o que vês os outros reproduzirem. Ou seja, todas estas ramificações a que estamos sujeitos, estas exigências a que estamos sujeitos atualmente, colocam-nos muito neste papel sempre de ansiedade quanto ao futuro, porque está tudo num saco tão grande de incertezas, que é totalmente contra aquilo que o nosso cérebro gosta, não é?
O nosso cérebro tendencialmente gosta muito de segurança e procura estar sempre muito neste conforto, mas a verdade é que tu vives sempre numa confrontação de uma coisa que tu nunca vais poder controlar. E isto é uma seca, e um dos piores males da idade adulta é tu perderes. Tu não perdes o controle, mas ganhas a consciência quanto a teres muito pouco controle sobre as coisas. E até acaba depois por ser importante fazermos este luto de que nós não vamos conseguir controlar tudo. E eu sei que isto é dos processos mais desafiantes de nós fazermos em terapia, que é o processo de aceitação de nós não controlamos tudo, ninguém consegue controlar tudo, nem prever, nem ter 100% de certeza. Aquilo que é importante é aceitarmos as áreas que nós não conseguimos controlar e depois, por outro lado, também conseguirmos investir o nosso controle onde nós efetivamente conseguimos exercê-lo, que é, ok, eu não vou conseguir controlar, sei lá, se a empresa onde eu trabalho vai ter sempre sucesso ou se me vai promover, mas eu posso controlar o tipo de trabalho que eu entrego, como é que eu cuido de mim para que possa ser um bom profissional, a forma como eu invisto na minha carreira, nas minhas formações. Isso eu consigo controlar. Eu não vou conseguir controlar o que é que o meu chefe pensa sobre mim, nem vou conseguir controlar a forma como a empresa vai lucrar mais ou menos neste ano. Mas nós muitas vezes ficamos presos aqui. Só tentamos controlar e exercer algum tipo de movimento em coisas que estão totalmente fora do nosso alcance. E depois vem a frustração e vem esta ansiedade mesmo tramada. E olha, estás a falar nisso e eu vou aqui assumir uma coisa. E depois vou falar de uma coisa que me responderam na caixinha de perguntas muito ao encontro disso. Pá, um exemplo muito prático que eu me dei por ela a sentir hoje, de manhã. Malta, isto está-me a acontecer. Eu sou aquela tipo de pessoa que não pode estar 4 semanas para fazer as minhas unhas. E eu estou há 4 semanas, por impossibilidade de compatibilidade da agenda, e o que é que acontece? Toda eu sou um óleo, o meu cabelo é oleoso, a minha pele é oleosa, tudo é óleo em mim, e então as minhas unhas começam a assumir um óleo e começam a descolar. Eu neste momento não tenho 2 unhas, coisas que eu detesto ver, mas pronto, aconteceu. Eu hoje tinha marcação, após este nosso episódio do podcast, tinha marcação para ir fazer a manutenção das minhas unhas. E recebo uma mensagem da pessoa que me faz as unhas a dizer: olha Sandra, peço-te imensa desculpa, mas eu estou doente, hoje não vou conseguir fazer. Lidar com esta questão da falta de controle, de teres um dia planeado e há coisas que tu nunca vais poder controlar e que te vão fugir do controle, eu comecei logo a pensar, tipo, como assim? Mas eu tenho toda a minha agenda preparada para aquela hora de ir fazer as unhas. E agora quando é que eu vou poder voltar a encaixar isto? E agora quando é que eu vou andar assim no fim de semana inteiro? Ou seja, tudo o que tu crias quando perdes o controle das situações e começas na tua cabeça de alguma forma a catastrofizar, tudo isto é algo que está a ser muito complexo de nós lidarmos. E eu deparei-me com isto hoje de manhã e pensei, pá, isto é uma coisa que tem tudo a ver com o nosso tema hoje do podcast, que é esta ansiedade, neste caso não é propriamente futuro, mas não deixa de o ser, mas é a falta de controlo, quando as coisas te saem do teu controlo, que é muito difícil de nós lidarmos por estarmos tão nesta coisa do piloto automático. Eu tive de respirar fundo e pensar assim, Sandra, pá, não sejas parvalhona, que é que as tuas unhas têm a ver com a pessoa que está doente. E depois aí sim, disse, pá, cuida, estás bem, precisas de alguma coisa que eu possa fazer por ti. Mas olha, eu e as minhas 2 unhas em faltas estamos ansiosamente para que regresse, para dizer-me alguma coisa. As melhoras, um grande abraço. Mas o meu primeiro pensamento foi este. Sim, até porque depois isto é um comboio entre várias coisas, não é? Ok, eu não vou hoje, mas isto implica que eventualmente eu vou ter de arranjar nos próximos dias, se eu não quiser arrastar isto muito mais e ficar sem as unhas todas, então se calhar vou ter de arranjar aqui um espaço e vou ter de, lá está, flexibilizar, que é a nossa grande dificuldade muitas vezes quando perdemos o controle ou quando queremos exercer controle que nós não temos. É ok, eu quero isto assim, quero que aconteça assim. Bem, acho que já todos nós passámos por N situações que nos mostram que no final do dia, se a coisa não tiver de acontecer como nós planeámos, não vai acontecer. Então planear com alguma flexibilidade, que é difícil. E também acredito que acontece muito em sessão, por exemplo. Eu trabalho muito isto com os meus clientes, que é tipo, vamos organizar o nosso tempo. O tempo parece que nos escapa por entre os dedos, vamos organizar. E vamos ter uma consciência daquilo que temos para fazer, porque senão então aí é que não temos controle sobre nada. E fazer uma planificação, por exemplo, da tua semana, quando alguma coisa sai do controle, ou seja, tu tens tanto cuidado, tu trabalhas tanto sobre controlar alguma coisa e organizares a tua vida e de repente há semanas em que parece que nada
corresponde e não consegues dar cheque em nada do que tens planeado. E isto é uma frustração muito grande, porque depois estamos neste lugar em que eu também acho que estamos todos muito num papel de comparação. Se eu não vou conseguir fazer isto, não vou voltar a corresponder. Se eu não vou conseguir estar a ir ao ginásio durante esta semana, ou o que é que isto vai ter naquilo que é o meu progresso corporal. E lidar com isto, como é que se lida com isto? Uma pessoa disse-me algo aqui muito interessante, que é: não gosto de ter dúvidas porque não sei lidar muito bem com a indecisão. E isto não deixa de ser uma das coisas mais certas que nós temos na nossa vida. Sim, eu adoro trabalhar esse tema em sessão. Aliás, isso foi uma das coisas que na minha adolescência, e fiquem stay tuned para a recomendação do dia de hoje, deste episódio. Isto é daquelas coisas que, por exemplo, na minha adolescência foi meio que tipo life changing. Não vou dar aqui nenhuma coisa milagrosa, não esperem isso também, mas é esta questão da tomada de decisão, porque há muitas pessoas que chegam à consulta indecisas. Obviamente todos nós, em algumas situações da nossa vida temos indecisões, mas às vezes esta indecisão vem precisamente do sítio de: mas eu não sei se eu me decidi por este trabalho versus o outro, ou se eu me decidir, terminar a minha relação ou ficar solteira, ou seja, como é que eu tomo decisões destas? E é ganharmos a consciência de que se eu abro uma porta e escolho ir por aquele caminho, eu não vou estar a ir por outros tantos caminhos. Eventualmente podemos ir lá dar, de alguma maneira, mas é esta sensação de que se eu escolher alguma coisa, estou a não escolher uma data de outras. E às vezes há esta pressão de: e se for a escolha errada? E muitas vezes o que eu pergunto é: mas como é que tu vais saber que é a escolha errada se tu nunca tiveres oportunidade, não é? Porque nós não conseguimos voltar para trás, tu nunca vais saber como é que teria sido se escolhesses ficar naquele trabalho. Estás neste, pronto. Mas pode dar errado, certo? Mas também podia ter dado errado se tivesse escolhido outro. E acho que vem mesmo daqui. Nós somos criaturas que queremos controle, que queremos previsibilidade. Nós podemos gostar, ou seja, queremos o resultado de uma mudança, mas nós não gostamos da mudança. É assustador. É por isso que é tão difícil em alguns processos terapêuticos. Mas é isto, a nossa indecisão às vezes é mesmo este reflexo deste medo muito grande de: e se eu escolher mal? Mas e se nós não escolhermos de todo? Vamos ficar só no limbo. Ou seja, a nossa vida não vai andar nem para a frente nem para trás. E nós temos de nos consciencializar disto, que vamos ter de decidir eventualmente. E às vezes vamos decidir com muitas dúvidas. Algumas vezes com muitas certezas de que é por ali. Mas mesmo às vezes quando temos muitas certezas que é por ali, chegamos lá e os planos são-nos todos trocados. Mas nós vamos decidir sempre. Se vocês agora tirarem um minuto e pensarem, desde que acordaram até o momento em que estão a ver-nos, quantas decisões vocês já tomaram, é overwhelming. Vocês já decidiram, dar-se-nos do despertador versus levantarem-se logo quando ele tocou, já decidiram se iam comer cereais ou pão, o que é que iam pôr no pão, se iam sentar-se a comer ou iam comer de pé. A nossa vida é, de uma forma super assoberbante, cheia de decisões. Só que vamos ter dias de tomar, senão vamos ficar só na cama a olhar, e mesmo isso é uma decisão, a decisão de não sair da cama, não é? Outra coisa que causa muitas indecisões, e que isto depois também é um dos focos do nosso trabalho, e que eu vejo levantar-se cada vez mais por N razões diferentes, pois isto dá para lá está, mais uma coisa que dá para muitas ramificações. Relações amorosas. Relações amorosas é o maior tiro no escuro que tu podes estar na tua vida. Sim. O amor tanto pode ser a melhor coisa do mundo como pode ser a coisa mais destrutiva do mundo. Alguém pode ser a melhor coisa do mundo para ti como pode ser altamente destrutivo. E esta incerteza quando tu estás com alguém, se vai ser a tua pessoa, passado anos continua a ser a pessoa, ou se é comodismo, se estás a fazer a escolha certa ou se não estás a fazer a escolha certa, se isto vai ser para sempre ou não vai ser para sempre. Todas estas indecisões que acarreta e incertezas, porque nada te garante que aquilo é o teu futuro eterno, ou pelo menos enquanto tiveres vida, uma relação amorosa é uma das maiores indecisões que tu tens na tua vida. E lidar com isto também é algo muito tramado. Quando nós pomos isto em zoom out, claro que há toda uma série de escolhas que podes fazer que te garantam e que te alinhem um bocado de que aquela relação pode ser uma relação muito positiva para ti e trazer-te coisas muito positivas, mas a verdade é que por mais que tu faças esta previsão, por mais que tu tenhas este cuidado, há coisas que podem não dar certo e saírem do teu controle. E é algo que eu também vejo muito chegar à sessão, que é este receio de estarmos muitas vezes em relação por todas as dúvidas que estarmos em relação nos criam.
Claro, porque ali, seja, se nós com a nossa própria indecisão e com a nossa própria falta de controle all over, já é difícil de gerir, agora estarmos em relação com outras pessoas que nós não sabemos o que é que pensam, que nós não conhecemos profundamente tudo aquilo que acontece internamente, que nós não sabemos quais é que são realmente todas as vontades daquela pessoa, isto é super assustador. E aquilo que eu também vejo é que de alguma forma, também é por isso que às vezes eu sinto que as decisões têm muito peso, as pessoas querem quase a certeza de que aquilo vai dar certo, que é, ou seja, e se eu, sei lá, e se eu quiser casar? E se eu casar com ele ou com ela? Como é que eu sei que isto vai dar certo? Não sabes. Até porque é isto, não há nada que seja irreversível, de certa maneira, ou seja, tu podes aceitar ter uma relação com aquela pessoa e dedicar-te a aquilo ser incrível, mas não há como saber que aquilo vai durar para sempre. Aliás, tu podes mudar de ideias, a outra pessoa pode mudar de ideias. E eu sei que isto é super assustador, porque nós queremos quase esta certeza de, se escolheres essa pessoa, pá, está incrível, vai correr sempre bem, vai ser a melhor decisão da tua vida, nunca te vais arrepender. E a verdade é que podes nunca te arrepender e decidir ainda assim não estar mais com aquela pessoa. Só que isto gera uma ansiedade, porque nós queremos esta sensação de amparo e de segurança de vai dar tudo certo. Mas lá está, isto aqui também depois é que nós queremos refugiar-nos em coisas que nós racionalmente sabemos que não existe. E eu sei que é muito difícil nós abrirmos espaço para esta incerteza, mas lá está, voltando àquilo que estava a dizer há pouco, é o que é que eu posso controlar? Ok, eu não consigo controlar se esta pessoa vai permanecer apaixonada por mim, atraída por mim durante 20 e tal anos. Pronto, mas se eu quero estar aqui, então eu vou dar o meu melhor para que esta relação funcione bem, vou comunicar com clareza, vou pedir ajuda quando nós não tivermos a dar conta do recado, vou garantir que aquela pessoa sabe o quanto eu gosto dela. Então mas e se isto mudar? Vai mudar, não é? E nós não vamos conseguir fazer nada sobre isso. Vamos é depois conseguir controlar como é que vamos reagir a isso que vai acontecer. Freud tem uma frase que eu adoro e quando me perguntam uma das fases da minha vida, esta é uma das fases da minha vida, que é mais ou menos neste sentido, que é qual a tua responsabilidade da desordem de que te queixas? Uhum. E isto vai muito ao encontro também no que estavas a dizer, no sentido de dentro da tua relação, e é isto muito que nós acabamos por trabalhar, tu nunca vais poder controlar exatamente o que é que vem do outro lado, mas podes controlar aquilo que tu entregas e a forma como tu regas. E isso já é uma variável que dita alguma coisa dentro daquela relação. E a vida é muito isto, que é qual é a nossa responsabilidade da desordem de que nos queixamos. E nós tiramos muitas vezes esta responsabilidade quanto ao lidarmos com a nossa própria vida. Queremos muito de, quando entras, por exemplo, nas redes sociais, parece que toda a gente sabe muito bem qual é o propósito, que as pessoas estão muito alinhadas, que já se encontraram, que estão extremamente felizes, que já têm os corpos que procuram, que têm relações de sonho. E por exemplo, há pessoas que me chegam a atenção e dizem não estava nada à espera daquela separação, etc. Não há nada que te garanta verdade absoluta. Sim, sim. E as redes sociais têm muito este lado, de alguma forma, pouco positivo na nossa vida, que é o também nos trazerem esta pressão de que temos de estar sempre já a saber qual é que é o nosso caminho e para onde é que temos de ir e criarmos a nossa idealização muito com base naquilo também que é seguir um comboinho todos juntos. Eu digo muitas vezes isto, que é mais do que nunca nós parecemos todos muito semelhantes. Tu entras, quando nós percebemos isto, por exemplo, quando vamos dar aquela palestra à faculdade, em que percebemos que nós estamos cada vez mais todos muito parecidos na nossa forma de estar, de agir, etc. E vamos percebendo a influência que temos todos na vida uns dos outros, do que as redes sociais têm na vida uns dos outros. E esta pressão, isto para vos dizer de que esta pressão de que temos de estar sempre bem, alinhados com os nossos propósitos, sem dúvidas, e etc. Isto é super irreal. Sim, claro. Aliás, até quando falámos sobre este tema, dei por mim a pensar que, lá está, nós trabalhamos muito com o público jovem e isto acho que é daquelas coisas que se calhar uma vez por dia, numa das consultas do dia, se não em mais, este tema surge de alguma maneira, sobre será que estou a dar os passos certos? Sei lá, olha, vi não sei quem, um amigo meu no Instagram que ficou noivo, e agora? Ou seja, estou a fazer uma coisa de errada porque eu estou solteira e não quero estar com ninguém, ou seja, surgem imensas questões sobre isto do futuro, mas muito alicerçado nesta comparação, não é? E eu dei por mim a pensar, até porque no outro dia eu escrevi um texto sobre isto, que é, eu acho
por exemplo, os nossos pais sentem a ansiedade do futuro também, certamente têm tópicos diferentes, mas eu acho que esta ideia de termos ansiedade sobre o futuro é uma coisa que nos vai acompanhar sempre, ou seja, isto não é para ser fatalista, mas é uma questão de, é normal nós sentirmos medo, nós olharmos para o futuro, para estas incertezas e sentirmos-nos, sei lá, meio angustiados, às vezes até entusiasmados, às vezes até as duas coisas ao mesmo tempo, mas eu acho que isto nunca nos vai abandonar, nós podemos alterar a forma como nos relacionamos com isto, que é, ok, é assustador, ok, mas o que é que eu quero? E acho que é precisamente isto, porque, sei lá, estavas a falar das comparações nas redes sociais, eu acho que isto é daquelas... Ou seja, as redes sociais trazem muitas coisas boas, não é? Literalmente estamos aqui graças a isto, mas depois tem aqui outros desafios, porque esta parte da comparação é mesmo difícil, que é, eu olho, sei lá, vamos aqui pegar num exemplo do treino, eu olho para aquela rapariga e eu penso, uau, que corpo incrível, tipo, olha, eu nunca vou ter aquele abdominal, ou eu nunca vou ter este tipo de disciplina, ou olha, quem me dera usar um biquíni e ficar assim. Mas nós olhamos para uma fotografia, ou seja, eu se calhar, em termos do meu físico, eu posso nunca ter um físico tal e qual como a dela, porque somos pessoas diferentes, mas eu estou a tomar, ou seja, naquilo que são as minhas áreas de controle, eu estou a fazer o mesmo que ela, sei lá, eu estou disponível para fazer os mesmos sacrifícios e, sei lá, ter um determinado plano alimentar, treinar determinadas vezes por dia, eu faço daquilo a minha carreira como ela se calhar faz. Não, ou seja, eu não posso esperar ter os mesmos resultados se em termos daquilo que eu controlo eu não estou a entregar as mesmas coisas. E eu sei que é muito fácil nós estarmos no Instagram, no TikTok, o que seja, e aquilo de repente ser uma montra de tudo aquilo que nós não vamos ser. Mas depois a pergunta também é, tu queres ser assim? Tipo, é isto que tu queres para o teu futuro? Porque se quiseres, ótimo. Mas então, o que é que tu estás a fazer para isto? Eu acho que depois é aqui a parte difícil e algumas das pessoas que responderam às perguntas responderam coisas como isto na parte do que é que traz a ansiedade do futuro, a ideia de não viver a vida como eu quero, a ideia de uma vida em que eu não consigo corresponder às expectativas e às exigências. E exigências de quem? Quais é que são as expectativas? Não é? Qual é que é o tal manual de instruções que nós estamos a tentar de alguma forma corresponder? Mas lá está, porque nós socialmente esperamos todas em determinadas faixas da nossa vida, nomeadamente etárias, não é? Nós acabamos por estar muito neste comboinho de a nossa idade dita momentos onde nós devemos estar. E quem é que te criou isto? Foste tu ou foi a expectativa que a sociedade e tu fazes parte de uma sociedade te trazem? Porque aos 30 não devias ser solteira, aos 30 já devias ter a tua vida mais ou menos planeada. E isto é uma pressão muito grande, eu também a sinto. Eu também coloco muitas dúvidas e isto é uma das maiores razões pela qual eu volta e meia me exponho mais intimamente nas minhas redes sociais, que é um bocado também para desconstruir esta ideia de que nós mesmo sendo psicólogas também temos as nossas cenas, nós também temos as nossas dúvidas, nós também colocamos muitas vezes as coisas em causa e também temos de fazer o nosso balanço e fazer a nossa paragem para perceber que nós estamos a viver consoante aquilo que são as expectativas de quem? E estamos a viver a nossa vida consoante corresponder a quê? Ou se quer estar nesse tal comboinho onde parece que tu entras quando nasces e que tens certas paragens dependendo da idade que tens. E a verdade é que isto não é nada fácil, isto não é de todo simples, até porque lá está, como estávamos a falar, o facto de termos cada vez mais acesso a muita informação cria-te muito mais ideias na tua cabeça, são muito mais sementinhas que tu vais tendo no teu cérebro e isto torna-se muito mais difícil de lidar e de conseguirmos fazer escolhas. E nós vemos isso até mesmo na compra de um produto, por exemplo, estás sempre a ser bombardeado constantemente com a compra de produtos, torna-se muito difícil nós hoje sermos disciplinados e sermos regrados quanto àquilo que é o nosso projeto que nós queremos para nós. Mas que é muito importante lembrarmos disto, que é qual o projeto que queremos para nós, quais os timings que fazem sentido para nós. Nesta questão de que, para mim foi muito complexo deparar-me que aos 30 estaria solteira ainda. Foi muito complexo para mim quando abri o projeto pensar, e agora? E se eu algum dia deixo de querer ser psicólogo? O que é que eu vou fazer? Todas estas questões foram também levantadas na minha cabeça e continuam a permanecer. Mas também são estas questões que me fazem lembrar o que é o meu próprio projeto. E de volta e meia eu próprio dar-me um abanão de Sandra, sai daí. Nem é isso que tu queres.
E às vezes é mesmo importante isto, porque aquilo que eu também vejo muitas vezes em sessão e de forma geral é as pessoas terem muito medo de se questionarem, não é? Lá está um bocadinho isto de, ok, mas e se eu não quiser mais ser psicóloga? Ok, claro que vai implicar, seja na tua vida, seja na minha, seja de qualquer outro profissional na sua área, uma reestruturação, ou seja, se eu não quero ser psicóloga, vou ser o quê? Mas, ou seja, não é definitivo, eu escolher que quero ser psicóloga, eu escolher que quero ter um espaço, eu escolher que quero, sei lá, ser influencer, o que seja, ok, não é uma escolha definitiva, mas eu acho super interessante o que estavas a dizer, porque é muito fácil nós de repente vivermos aqui, presos nestes projetos que nem sabemos bem de quem é que são. E sei lá, a título até pessoal de exemplo, há mesmo certas coisas que de repente nós estamos a questionar e é mesmo, de onde é que isto vem? Sei lá, no outro dia vi um vídeo, lá está, depois estamos presos nos scrolls da internet. Estava no Instagram e alguém estava a dizer, by the way, nada contra quem faz procedimentos estéticos, coisas do género, mas é mesmo para mostrar como às vezes esta questão do relógio biológico e da parte temporal mexe connosco, que é, eu nunca tive nenhum tipo de inseguranças em relação a isto, até porque, sei lá, eu tenho 27 anos, e havia uma rapariga a dizer, pá, estou a chegar aos 29, se calhar já devia ir fazer injeções de não sei de quê para garantir que não vou ter rugas na testa. Eu comecei a pensar, ok, 29, eu tenho 27, será que eu também devia começar a pensar nisto? Eu estou dizendo, mas porquê? Tipo, porquê que aos 29, 30 tu tens de estar a fazer procedimentos? Se tu quiseres, ótimo, mas porquê que temos de chegar ali a determinada idade e já ter todas as certezas ou a checklist de coisas que devemos estar a fazer? E depois outras coisas que é, eu sinto que depois isto prende-nos à ideia de que nós nunca ganhamos. Estamos sempre em prejuízo para alguma coisa, que é, acho que até falei contigo quando falámos deste tema para o episódio, que é, eu este ano, o meu grande objetivo era dedicar-me a questões pessoais, interesses pessoais, hobbies, projetos, mudanças na minha vida pessoal, e foi isto que eu tinha decidido. Mas, por exemplo, o ano passado fiz o oposto, ok, este ano vai ser sobre parte profissional, investimento em formações. Uma pessoa nunca ganha. Ou seja, o ano passado eu estava a dedicar-me à minha parte profissional, que tinha sido o compromisso que eu tinha feito comigo, que era aquilo que me fazia sentido no meu projeto, mas depois ao ver tantas pessoas a dedicarem-se a outras partes da vida pessoal, eu pensava, ok, se calhar decidi mal, se calhar estou errada. Então este ano que finalmente me fez sentido e que tinha a oportunidade de me dedicar a todas estas coisas, às vezes eu para mim a pensar, se calhar devia estar a fazer mais uma formação, se calhar devia estar a investir dinheiro ali para não sei o quê. Mas porquê? Porquê que temos de estar sempre com esta pressa e a sentir que estamos sempre atrasados para alguma coisa ou nunca a fazer suficiente? Mas, por exemplo, pegando naquilo que estás a dizer, e eu também me sinto nessa proporção, até porque quando tu fazes uma escolha, deixas sempre outra in déficit, não é? E eu própria senti quando abri este projeto e ganhei, já tinha mais ou menos consciência, mas eu acho que quando estás nos momentos é que ganhas essa consciência. Tu tens de dedicar-te para a construção, por exemplo, deste projeto, para mim foi extremamente assustador, que foi pensar de, mas então eu deparo-me com isto de que estou solteira e nunca imaginei estar solteira nesta altura da minha vida e abro um projeto que me retira todo o meu tempo livre dos dias, como é que eu vou fazer isto? Ou seja, isto também foi algo que eu até mesmo levei a uma psicóloga, de como é que eu vou gerir isso. E saberes que nunca há uma resposta certa, torna-se complexo. Onde é que eu percebo que acalmo? E que é uma coisa que nós muitas vezes é fixe saber, termos estas noções. Eu acalmo quando eu dedico o meu tempo que eu tenho a fazer coisas para o meu bem-estar. Por exemplo, eu tenho muita alergia a telemóveis. Custa-me imenso, faço isto por uma questão profissional, pessoal, custa-me. Se eu tiver tempo livre, tipo chegar a casa e no final do meu dia, o meu scroll, se eu for para um telemóvel fazer scroll, isto vai ter um impacto muito negativo em mim, porque eu vou-me cobrar muito mais de sentir que não estou a acompanhar. No entanto, se este momento livre que eu tenho quando chego a casa, antes de me deitar, for, por exemplo, a ver uma série que eu esteja a gostar, até comentei contigo, estou a ver uma série que é aquele tipo de séries que tu não tens de pensar, só te rires, e que me estava a saber mesmo bem, mas quando eu deixo de estar em lugares que me confronto, por exemplo, com comparação, eu estou muito melhor. A minha vida, a minha semana está a correr muito melhor. E isto é uma coisa que eu também falo muitas vezes, que é dosearmos o acesso que temos a momentos de comparação. Porque nós nunca vamos estar nos lugares das outras pessoas. Nós, na nossa própria vida, também nunca vamos estar exatamente nos lugares onde ambicionamos e prevíamos e etc. No entanto, quando tu estás nos lugares que te fazem sentir bem,
seja, por exemplo, estar com os teus, estar com a tua família, estar com os teus amigos, procurares muito mais isto, vais estar muito melhor do que estás a fazer scroll um sábado à noite e a perceberes que toda a gente está a viver a tua vida e tu é que estás em casa sozinha. Então, eu acho que é uma das coisas muito importantes, especialmente nós trabalhamos com uma faixa etária aqui mais não quero dizer mais nova, mas não deixa de ser, não é? Mais jovem, e em adultos também, não é? Porque depois também se estende-se também muito para a parentalidade, por exemplo, do que é que já devíamos estar, será que já devíamos, no outro dia tive uma sessão em que uma pessoa trazia-me isto, que era, meu Deus, ainda não levei o meu filho a viajar, eu vejo todas as pais a levarem o filho a viajar, mas eu não consigo, porque levar o meu filho a viajar neste momento despende financeiramente um valor que eu não consigo. Ou seja, tudo aquilo que tu vais vendo coloca-te muito mais sobre um olhar da vida dos outros e tu projetas isso para ti, do que propriamente tu estás a viver a tua própria vida consoante aquilo que são as tuas vontades. E então, isto é uma das dicas que eu também dou muitas vezes em sessão. Filtrem o que é que vos faz sentir bem. Principalmente em alturas como estas, que são alturas em que nós estamos com mais pontos de interrogação levantados na nossa cabeça, filtrem muito aquilo que têm acesso e aquilo que consomem. Porque isso vai-vos fazer perder o vosso próprio projeto. Então eu acho que isso também é importante nos lembrarmos disto. Estavas a falar desta questão estética, também é uma questão que eu sinto muito. Eu, por natureza, já sou uma mulher, pronto, que eu sei que meteu-me confusão isto recentemente, mas pronto, também não quero dar aqui muito a tirar tempo ao nosso podcast, mas vou percebendo que as pessoas por me verem maquilhada, mais arranjada, etc., têm muita expectativa sobre mim e depois quem me conhece sabe que eu não sou nada este protótipo de pessoa muito direitinha, muito arranjadinha, etc. Mas eu faço-o por gosto, gosto muito de fazer desporto, é uma coisa que me deixa muito bem, é das poucas coisas que eu me consigo dar, então agarro muito a isto. E eu própria às vezes coloco-me uma disciplina tão grande que quando não consigo ir, ou por exemplo, quando sou convidada, já dei por mim a fazer isto, quando eu me coloco muito esta pressão de ter esta expectativa quanto ao meu corpo e ao meu autocuidado e a procurar ter esta responsabilidade sobre mim, depois também a linha é ténue, porque quando eu sou convidada para um jantar a meio da semana eu penso, eu só fujo da minha regra a meio da semana. Pai, e esta necessidade que eu tenho muitas vezes de, Sandra, distancia-te e vive a tua bolha. Cria a tua própria bolha, naquilo que são os teus mecanismos, naquilo que te deixa feliz. Lima isto, foca-te nisto. Faz-me sentir muito melhor comigo do que propriamente quando eu estou confrontada sempre a ver o que é que os outros estão a fazer. Sim, mas eu acho que acho que é uma ótima dica mesmo, e acho que até é importante percebermos porque é que isto é útil, porque quando nós nos sentamos e percebemos o que é que eu quero fazer, ou seja, se cheguei a casa do trabalho, o que é que me apetece fazer? É ir falar com os meus pais? É ir tomar um banho? É ir ver uma série porque me apetece ler um livro? Nós estamos a ancorar-nos no eu, o que é que eu, Sandra, eu, Maria, eu, whatever, o que é que eu quero, versus bem, vou-me aqui sentar, vou estar num scroll que não me está a descansar, não me está a trazer prazer, aliás, eu vou sair pior, porque entretanto não sei quem fez isto, e eu não tenho aquele produto, e a outra está mais magra e eu não estou, ou seja, de repente não estamos a recarregar nada que seja nosso, nem estamos a viver um projeto que seja nosso. E eu recomendo muito isto em sessão, que é, voltem-se mais para o eu, o que é que eu quero fazer, o que é que me apetece, o que é que me faz sentido, porque até pode ser olha, vou ver esta formação porque eu estou mesmo entusiasmado sobre isto e eu quero continuar neste processo, ótimo, mas é isto, ancorado no eu, porque é muito fácil de repente estarmos a viver à sombra daquilo que achamos que é melhor, e este projeto próprio é mesmo importante. Acho interessante como aqui uma das questões, uma das respostas que tivemos foi ter medo de não estar a viver a vida que me faz sentido. Eu acho que para isso nós temos de estar em constante questionamento de o que é que me faz sentido. E acho que é mesmo importante, e estavas a dizer, de também limitarmos o acesso a coisas que nós sabemos que nos faz mal. Ou seja, eu ando numa época da minha vida pessoal que me deixa assim um pouco ansiosa em alguns momentos, e no outro dia dei por mim, tipo, muito presa na minha cabeça a tentar controlar coisas que lá está, eu não consigo controlar, e dei por mim, ok, não, eu tenho mesmo de me acalmar. Eu escrevi num post-it, tipo, literalmente isto, e pus na minha zona de trabalho para poder ir vendo, que é, não controlas tudo o que está a acontecer, foca-te no que consegues controlar. E também pus no post-it coisas que me fazem bem, que é, vai passear, movimenta o teu corpo, bebe a tua água, fala com as tuas pessoas, porque às vezes nós precisamos mesmo nos lembrar que o nosso corpo e a nossa mente em alguns momentos está tão habituado neste registro do scroll, da fofoca,
sei lá, de coisas que não são tão construtivas para nós, do isolamento, que nós só estamos a autossabotar-nos. Eu sei que às vezes não apetece, sei lá, pegar e ir dar uma caminhada ou sentar-nos e fazermos alguma coisa por nós, porque de repente está muito mais trabalho do que estarmos no scroll. Mas é um pouco também o que é que eu quero sentir. Ok, eu quero me sentir bem, quero me sentir leve. Vai ser mesmo o Instagram que te vai fazer sentir leve? Quantas vezes é que saíste do scroll do Instagram a sentir-te melhor sobre ti própria? Só se for leve na carteira. Pois já, de facto. Porque a quantidade de coisas que ele te bombardeia para tu comprares pode sair vai para esse nível, porque a outros duvido. Então, acho que isto concluindo também para não nos estendermos muito, porque eu acho que é um tema que levanta panos para mangas, é muito isto de focar no eu. O que é o meu projeto? O que é aquilo que eu quero para mim? Mesmo que eu não esteja a cumprir os timings que em algum momento eu projetei, porque, por exemplo, alguns dos timings eram meus, eram projetados até por mim, mas mesmo que eu não esteja a cumprir os timings que eu em algum momento projetei, o que é que eu posso fazer para me sentir melhor? O que é que eu gostava de estar a fazer de diferente na minha vida? O que é que eu quero agora de novo objetivo? Eu. Esta questão de que muitas vezes as pessoas também ficam de mas se eu não pensar só em mim, isto não vai ser egoísta. Depende do que é que estamos a falar, mas nesta questão relacionada com a própria ansiedade quanto ao futuro e esta incerteza quanto àquilo que é o futuro, não. É muito importante começarmos estas frases muito mais pelo eu e por dosearmos aquilo a que temos acesso e filtrarmos muitas vezes pelas coisas pelas quais nos rodeamos e que muitas vezes procuramos, porque muitas vezes nós também procuramos e vamos nos mantendo em lugares onde não fazem sentido e só nos estão de alguma forma a prejudicar. E há certas coisas que nos acalmam e pronto, vou deixar aqui também um bocadinho isto, que é quando eu estou neste tipo de momentos, que é uma coisa que nós muitas vezes temos esta dificuldade, quando eu estou mais nestes momentos de questionamento, um abraço de alguém que tu gostas muito, tipo, tu sentires um toque, é uma coisa que te traz, que te devolve ao momento presente. Então, estas incertezas todas que todos temos e que todos passamos um bocadinho, tal como tu dizias, os nossos pais também têm conta da certeza, os nossos irmãos também têm conta da certeza, os mais novos também têm conta da certeza, os nossos avós têm conta da certeza, porque ainda temos as duas avós, felizmente. Todos temos incertezas, mas às vezes esta coisa de podermos partilhar a nossa incerteza com alguém que pode não nos dizer muito, mas sentirmos um abraço, isto vai nos voltar a dar esta noção de que nós estamos nos lugares bons. Nós temos N lugares bons à nossa volta e que muitas vezes acabamos por não valorizar, porque estamos bem focados naquilo que é o futuro e nos isses que a vida nos coloca e que nós também muitas vezes nos colocamos por arrasto. Sim, sem dúvida. E acho que às vezes também é mesmo desconstruir certas coisas e permitir-nos escolher em determinados momentos, ou seja, nós não vamos conseguir estar a ir a todas as áreas a 100% constantemente, às vezes temos de priorizar. E é ok se as vossas prioridades mudarem, se os vossos timings mudarem, se aquilo que vocês querem atingir também mudar. Mas se calhar, sei lá, para os próximos 3 meses, vocês podem definir que a vossa prioridade, sei lá, olha, é serem mais ativos, seja lá o que isto significar para vocês. E eu sei que às vezes é difícil, sobretudo nesta ideia destes tais timings que têm de acontecer e estas fases pelas quais temos de passar, e há coisas que são muito mais de longo prazo, desconstruírem-se. O que é que eu no presente posso fazer? Sei lá, pegando um exemplo de comprar casa. Ok, eu quero comprar casa, mas só vou conseguir comprar casa daqui a não sei quantos anos. Ok, isto depois fica aqui uma angústia de eu não sei se isto alguma vez vai acontecer. O que é que eu no presente posso fazer? Ok, se calhar posso me informar como é que isto funciona. Posso, se calhar, contactar um intermediário de crédito, perceber como é que são as minhas condições atualmente, como é que eu as posso melhorar. Há muito poucas coisas na nossa vida para as quais nós somos 100% impotentes, em que não conseguimos fazer nenhum tipo de movimento. Às vezes podemos fazer um movimento e perceber, ok, realmente eu se calhar vou ter de poupar não sei quanto, vou poupar X dinheiro até não sei quando. Ok, mas aí já estamos a fazer alguma coisa. Eu estou a poupar, o meu objetivo é comprar casa, mas eu agora, a minha parte, o que eu posso controlar é fazer isto. E isto pode-se aplicar a qualquer coisa. Mesmo as coisas que são, lá está, mais a longo prazo, nós podemos estar a ter algum impacto no presente. Não vamos conseguir fazer nenhum tipo de progresso se o nosso pensamento for sempre de eu nunca vou conseguir, fulana tem, eu nunca também vou conseguir, é mesmo utópico. Pronto, a partir daí é que vamos ficar somente com esta grande ansiedade do futuro, de todos os planos que nós gostaríamos que acontecessem e que nós não conseguimos concretizar. Concordo perfeitamente.
Por isso, malta, há coisas na vida que nós temos ao braço a torcer, de que nunca vamos conseguir controlar. E esta ansiedade às vezes pode ser canalizada para nos lembrar e ser um lembrete de que isto é protetor, é lembrar-nos muitas vezes de que nós também temos de fazer alguma coisa. Vamos encarar esta ansiedade desta forma, não como este bicho incontrolável, mau. A ansiedade também tem aqui um fator muitas vezes protetor, e é um pequeno plim no nosso cérebro de olha, lembra-te, mas efetivamente lembrar-nos de que há coisas que nós nunca vamos controlar por muito que quiséssemos, mas há pequenas coisas e micro coisas que estão sob a nossa responsabilidade. E por isso virem mais alento para vocês, usem mais a lanterna também convosco e não só à procura de alguma coisa que nós nunca sabemos se virá. E até a sugestão de exercício, digamos assim, se vocês quiserem refletir mais aprofundadamente sobre isto, pode ser, pensem quais é que são algumas coisas assim mais específicas, podem ser 1, 2 coisas, 3, o que quiserem, coisas que me dão ansiedade sobre o futuro. E pode ser isto, sei lá, crise climática, pode ser preços dos combustíveis, o que for, pode ser uma coisa mais pessoal do estado da minha empresa, whatever. E criem 2 colunas, coisas que me geram ansiedade e que eu não posso controlar, e o que é que eu posso controlar nisto? E às vezes vocês vão pensar, ok, crise climática, o que é que eu posso fazer? Ok, se calhar posso reciclar. Se calhar posso chatear os meus pais para reciclarem. Mas sim, o que é que isto vai mudar? Assim, se calhar no grande esquema das coisas, estares a reciclar, se calhar não vai fazer nada de life-changing, mas é o que tu podes fazer. No final do dia, é estares a contribuir de alguma maneira. E quem diz isto, diz outras coisas, mas vocês conseguirem perceber, ok, esta coluna não consigo controlar, se calhar vou simplesmente ter de ir fazendo passos com isto, mas o que é que eu posso fazer para mudar, nem que seja só uma pequenina percentagem? Olha, já dizia a Miley Cyrus, haverá sempre outra montanha. E não é sobre chegares ao topo de uma montanha, é sobre a paisagem, é sobre a caminhada. Que poético! Recomendação? Recomendação! Queres que eu comece? Estou bem curiosa que tu levantaste-me há um bocado muito suspense. Estou a ser um bocado dramática, desculpem. Bem, com base nisto, na ansiedade sobre o futuro e sobretudo neste campo da indecisão, a minha sugestão vai para um dos filmes que eu tenho se cá a dizer que é talvez o filme da minha vida, que se chama Mr. Nobody, tem o Jared Leto, dos 30 Seconds to Mars. Dê uma oportunidade, imaginem, não é o filme com a maior ação do mundo e a certo ponto é um bocadinho confuso, mas eu acho que é tipo uma reflexão maravilhosa disto que é a indecisão. Ou seja, posso estar aqui sem spoilers, só uma ideia básica do que é. Tem a personagem principal que é o Nemo Nobody, é o apelido dele, e o Nemo é a única pessoa no mundo que tem o poder de saber, sei lá, se ele escolher comer um pastel de nata versus comer um croissant, ele sabe quais é que são as consequências no futuro de cada uma destas escolhas. Pronto, e basicamente o filme acompanha a vida dele com esta possibilidade, com este superpoder que ele tem de saber o que é que as decisões fazem. Pronto, e no final é basicamente a conclusão de se eu soubesse tudo aquilo que acontece a cada decisão que eu tomo, será que eu ia estar mais feliz? Será que eu ia estar mais satisfeito? E foi um filme, para mim, foi muito life-changing e acho que é importante a mensagem que ele transmite se vocês derem uma oportunidade. Assim, um filme um bocado conceptual, assim, um bocado confuso a certo ponto, mas vale muito a pena. Vou ver. Fiquei muito interessado. Não tem Hobbits, nem nada assim os anéis. Não tem? Não. Nem animes? Não tem animes. Pronto. Estou a brincar, malta, desculpem, mas eu não posso mentir. É verdade. Mas eu vou ver. A minha recomendação, olha, no outro dia fiz uma coisa da qual me fiquei muito orgulhosa, que foi, lá está, eu ainda vivo com os meus pais, ok, eu ainda faço parte disto, outra coisa que na altura também me dava bastante ansiedade, já fiz as pazes com isto, já estão muito bem, aliás, estou a tirar muito proveito porque neste momento, nesta fase da minha vida, dá muito proveito estar a viver com os meus pais, mas ainda vivo com os meus pais, foi uma questão que durante muito tempo foi surgindo na minha cabeça, e surgia muito esta questão também de tu perdes a individualidade quando estás numa casa que é tua, mas que as regras não são tuas e tu inevitavelmente és um adulto dentro de uma casa em que tu não controlas as regras. Mas no outro dia consegui pedir aos meus pais, posso ficar sozinha no domingo à tarde? Uau, que bom! Para quê? E eu disse, quero estar sozinha, preciso estar sozinha, é possível. Porque eu queria estar sozinha em casa e já vos vou explicar porquê. Porque sendo eu esta gaja que vocês olham e que tem toda uma produção para sair de casa, estava-me mesmo a apetecer fazer uma tarde de autocuidado. Então eles fizeram-me esse favor, que eu fiquei muito agradecida.
Enchi a minha banheira, coloquei o meu podcastzinho, apaguei as luzinhas, acendi umas velas e aquilo soube-me pela vida. E então desfrutarmos às vezes de pequenos momentos sozinhos que nos fazem recarregar as nossas próprias baterias sem colocarmos esta exigência nos outros de que nos carreguem as baterias, mas sim nós também nos lembrarmos que nós somos responsáveis por carregarmos as nossas próprias baterias, é algo de que depois nos faz sentir mesmo bem. E aquilo soube mesmo pela vida. Muito bom, estou muito orgulhosa. Foi isto! Muito bom! E não é, às vezes há tanto prazer em coisas que em termos de preparação, lá está, não temos de ir comprar nada, não temos, são coisas, malta, são pequenos movimentos. Bué simples. E às vezes pedirmos isto sem medo, eu estava com imenso receio de lhes dizer, pá, posso ficar sozinha, porque a minha família também depois é maravilhosa, mas às vezes temos esta questão de que somos bastante fusionados. Tipo, onde vai um, onde vou todos. Mas às vezes mesmo dentro das relações amorosas, podemos dizer isto, tipo, olha, pá, hoje vamos sentar sozinha. Pode ser, e isto é muito prazeroso, por isso aconselho a viverem um momento de reconectarem a vossa própria energia sobre a vossa responsabilidade. No eu quero, a mim apetece. É show! Pronto. Maltinha, beijoquinhos, abracinhos e obrigada por estarem desse lado. Continuem, compartilhem os vossos micos. Até à próxima. Até à próxima.